Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, estamos celebrando o quarto domingo depois da Páscoa. Nos primeiros domingos depois da festa da Páscoa, a Igreja colocava diante de nós liturgias com temas pascais. O domingo em Albis e o domingo do Bom Pastor são domingos em que a Igreja continua a celebrar uma liturgia com tons fortemente pascais. Já o domingo passado, pela narrativa do Evangelho que ouvíamos, iniciou-se dentro do tempo pascal um tempo de preparação à festa da Ascensão do Senhor. O domingo de hoje continua esta missão de nos preparar para celebrarmos o dia em que Cristo Senhor nosso, ressuscitado e para sempre vivo, subirá glorioso aos céus para sentar-se eternamente à direita de Deus Pai. A particularidade do domingo de hoje, enquanto preparação à festa da Ascensão, é que este quarto domingo vem nos lembrar qual a finalidade da ascensão de Jesus Cristo, que é subir aos céus para enviar o Espírito Santo. No Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Nosso Senhor diz que quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer que o Espírito Santo virá para convencer o mundo a respeito do pecado? Pois bem, Nosso Senhor Ele mesmo diz no Evangelho, virá convencer o mundo quanto ao pecado, pois não acreditaram em mim. Meus amigos, o pecado do mundo é a falta de fé em Deus, ou seja, a falta de adesão à verdade revelada por Deus. O Espírito Santo desceu em Pentecostes para convencer o mundo de que o maior pecado é o desprezo da verdade revelada por Deus, daquela doutrina que pode salvar as nossas almas, como diz São Tiago na epístola da missa de hoje. O mundo, meus amigos, debocha e despreza a doutrina revelada por Jesus Cristo. Por exemplo, o protestantismo existe, pois os homens não acreditaram em Jesus Cristo, mas inventaram um Cristo à sua maneira. A imoralidade, como o aborto, a agenda LGBT, o ataque à moral e à lei natural, existem, pois os homens não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. A crise da igreja e a crise da sociedade existem, pois os homens não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, meus amigos, nós não somos os santos que deveríamos ser, pois ainda não aderimos plenamente a nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio em Pentecostes para convencer o mundo sobre o pecado. Ele nos mostrou que o maior pecado é a falta de fé em Jesus Cristo. Se quisermos ser santos, precisamos viver da fé. Diz a Sagrada Escritura, o justo, o santo, viverá pela fé. E a fé, meus amigos, deve se traduzir em obras. Se eu digo que acredito em Deus, mas não vivo segundo a sua revelação, como eu posso dizer que acredito nele? A origem de todo o pecado é a fraqueza na fé. O pecado, portanto, é estar separado de Deus pela falta de fé. Mas nosso Senhor também nos diz que o Espírito Santo virá convencer o mundo, não somente a respeito do pecado, que é a falta de fé, mas também a respeito da justiça. E o que significa isso? Jesus, ele mesmo disse, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça,
pois eu vou para o Pai e já não me vereis. Uma frase confusa e misteriosa aos nossos olhos e ouvidos, mas traz consigo um grande ensinamento. A justiça, meus caríssimos fiéis, que o Espírito Santo veio ensinar, é aquela justiça que nos faz justos, ou seja, santos diante de Deus. E ser santo significa estar unido a Deus. E é por isso que Jesus diz que o Espírito Santo virá convencer o mundo da justiça, pois ele vai para o Pai. Pois a justiça verdadeira, a santidade verdadeira, consiste em ir para Deus, estar unidos a Deus. O Espírito Santo tem como missão, então, nos justificar, ou seja, nos santificar, nos unindo a Deus. Por isso, meus amigos, ser santos não quer dizer seguir meramente um conjunto de regras, de leis ou de atos exteriores. Santidade não tem nada a ver com listas. Já fiz a minha meditação, já fiz a minha leitura espiritual, já fiz o meu terço, já fiz a minha comunhão. Eu fiz isso e então eu já sou santo. Não, santidade não tem nada a ver com... Não ouço, por exemplo, tal tipo de música, então eu sou santo. Não uso rede social, então eu sou santo. Não tenho este ou aquele divertimento, e então eu sou santo. Não. Santidade, justificação, quer dizer união com Deus, inclusive nos divertimentos, inclusive na vida espiritual, inclusive nas músicas que ouvimos, em absolutamente cada ação de nossas vidas. Nós não devemos buscar uma santidade caricaturada, nós devemos ser santos autênticos. Meus amigos, Deus nos quer santos, Deus nos quer santos. E Deus não pede para isso que nós venhamos a aniquilar a nossa personalidade, os nossos gostos, as nossas particularidades. Deus quer que tudo façamos em união a Ele. E nisto consiste a santidade, em ir a Deus, em estar unido a Deus. Os grandes santos e foram grandes santos porque foram autênticos. O Espírito Santo nunca formou dois santos iguais. Porque, meus amigos, a santidade é obra de Deus que se une a cada um de nós, tal e qual nós somos. Se o pecado é, então, a separação de Deus por falta da fé, a justiça, ou então a santidade, é a união com Deus pela fé. E por último, nosso Senhor diz que o Espírito Santo virá para convencer o mundo do juízo. Diz nosso Senhor, o Espírito Santo virá convencer este mundo do juízo, pois o príncipe deste mundo já foi julgado. O Espírito Santo, meus queridos amigos, virá em Pentecostes para mostrar qual é o verdadeiro julgamento de Deus. O julgamento de Deus é a cruz de Cristo. Foi essa cruz que julgou e condenou o príncipe deste mundo, o demônio. E é esta mesma cruz que haverá de ser a balança do nosso próprio julgamento. O Espírito Santo virá para convencer o mundo do juízo, isto é, do amor de Deus. Deus nos recompensará segundo nossa generosidade em viver sob a cruz de Cristo. Quem se une a ela receberá a vida que dela vem, como o bom ladrão, que morreu na cruz, unido à cruz de Cristo, e ganhou como recompensa o céu. Estará condenado eternamente, assim como o demônio, aquele que fugir da cruz, desistir da cruz.
O Espírito Santo veio para convencer o mundo do juízo, de que Deus já estabeleceu o julgamento e de que somos nós quem escolheremos a condenação ou a salvação eterna, dependendo do quanto vivemos da cruz de Cristo. O pecado, portanto, meus amigos, é a separação de Deus pela falta de fé. A justiça, a santidade, é a união com Deus por meio da fé e da caridade. E o juízo é a condenação que o demônio e os seus receberam pela cruz de Cristo. Em Pentecostes, o Espírito Santo veio para convencer o mundo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Isso é o que nosso Senhor quer nos ensinar no Evangelho de hoje. E estes são os ensinamentos que devem nos animar para prepararmos bem a festa da Ascensão do Senhor e a festa soleníssima de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.